O tema de hoje é uma pergunta: onde viveremos a eternidade? Glória a Deus. Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, coisa linda, né? Igreja abençoada do Senhor, povo amado, igreja sem ruga, sem mácula, livres do pecado, livres do império das trevas, povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Meus amados, isso é uma pergunta que muitos se fazem, né, aí fora. Onde viveremos a eternidade? Essa pergunta, a resposta parece óbvia e na verdade até é. Tá? Só que ela deixa de ser óbvia para muitos devido aos muitos pensamentos que nós encontramos no mundo, né? E, por exemplo, há pensamentos que dizem que nós passaremos a eternidade aqui nessa terra, né? Que ela será cosmicamente transformada. Veja bem, a gente já estudou isso, né? Em nosso estudo de escatologia consumada, já tratamos desses pontos. Certamente voltaremos a falar futuramente com mais detalhes, tá? Esse é um estudo quase inesgotável, né? Então a gente vai estar sempre tocando nesses pontos. Mas o fato é que nós já tratamos disso, que a escatologia bíblica, ela não é uma escatologia cósmica. Ela não é uma escatologia que afeta esse cosmos e o transforma cosmicamente, fisicamente. A ideia bíblica e a revelação bíblica da escatologia não é essa. Tá? Eu não vou entrar muito nisso, porque, como eu disse, nós já estudamos isso. E, claro, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link que dá acesso a todos os nossos estudos de escatologia consumada. Se você não estudou ainda, amado, olha, para você entender a palavra da graça com profundidade, você precisa conhecer. Tá? É imprescindível que você conheça a visão da escatologia consumada. Como eu disse, nós ainda não tratamos de todos os pontos, né? É um estudo muito grande, mas nós já temos uma boa base já, tá? Nós estamos ao vivo e gravando no último domingo de 2020. Nesse momento, né, nós temos 14 estudos, tá? Mas teremos outros futuramente, né, se Deus assim permitir. Mas nesses 14 estudos nós já temos uma base muito boa. Tá? E vamos voltar a falar desses pontos, como eu disse, né? Vamos relembrar alguns pontos, falar de pontos novos e assim, à medida que o Senhor for nos dando revelação, a gente vai trazendo para os irmãos, tá? Mas a base já está lançada. E nessa base ficou muito claro, muito claro biblicamente, que a escatologia não é cósmica, né? Ela não tem a ver com a transformação cósmica da criação, não é isso, tá? Mas muitos pensam assim, então muitos acreditam que nós viveremos nessa terra aqui, tá? Que ela vai ser transformada cosmicamente e viveremos aqui. Outros já pensam que nós viveremos no céu, no paraíso, mas que passaremos um período aqui reinando com Jesus. Porque eles acreditam que Jesus ainda vai voltar, que Jesus ainda vai cumprir o milênio. Eles não entendem que o milênio não é literal. O milênio foi um período já cumprido e que tem estudo aí que explica muito bem, tá? Olha, é muito claro isso. Veja bem, a escatologia consumada ela é até relativamente simples de se entender, mas é preciso seguir um raciocínio. Então, se você não estudou ainda, vá desde o primeiro, com calma, assiste mais de uma vez se for possível, vai com paciência, estudando, conferindo, que você vai entender. E em um desses estudos nós explicamos a questão do milênio, né? Muitos acreditam que o milênio, o reino milenar de Jesus, ainda virá, e que Jesus voltará aqui para reinar 1000 anos, para depois o povo de Deus morar no céu. Tá? Então existem outras visões, muitas delas, né? É uma salada de frutas terrível, tá? Para você se livrar dessa salada de frutas estragada, por assim dizer, você tem que estudar a escatologia consumada. Por isso que eu falei que é fundamental, inclusive para você entender a própria palavra da graça. Então nós queremos trazer a perspectiva do Evangelho da Graça e da escatologia verdadeira. A escatologia bíblica genuína, que nós defendemos aqui com unhas e dentes. Onde viveremos a eternidade, do ponto de vista do Evangelho, né? Revelado ao apóstolo Paulo, e do ponto de vista da própria escatologia consumada. Porque, veja bem, se a escatologia consumada defende que tudo já foi consumado,
né? Tudo já foi cumprido e que a terra, os céus e terra já passaram. Também temos um estudo sobre isso na escatologia consumada, tá? Os céus e a terra já passaram. Entende? Então, se os céus e a terra já passaram, se já vivemos em uma nova criação, onde veremos a eternidade? Porque aqui na terra não vai ser, nessa terra física que eu digo, tá? Nesse âmbito de terra que eu digo aqui. Por quê? Porque o pensamento de Deus para a terra é aquele que nós encontramos, por exemplo, em Eclesiastes, né? Uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Deus criou a terra, amados, para que ela seja eterna. E Deus a criou para que houvesse gerações após gerações. Esse é o plano de Deus revelado, tá? Só que, veja bem, o reino de Deus, você vai ver isso conosco ao longo desse estudo, ele não é dessa terra material aqui. Você vai entender bem isso, tá? Estou só dando uma introdução. O reino de Deus ele não é para ser visto materialmente nessa terra. Tanto que o reino de Deus, para nós, filhos de Deus, ele se manifesta em forma de benefícios, né? De bênçãos manifestadas, etc, etc. Também já estudamos isso, tá? E voltaremos a estudar futuramente. Então, mas o reino de Deus não é para ser visto. Você não vai ver o reino de Deus manifestado fisicamente, como muitos esperam, né? Muitos aguardam que uma nova Jerusalém literal, uma nova cidade literalmente vai descer do céu. Eles não entendem que a nova Jerusalém, na verdade, já está na terra. A nova Jerusalém é a igreja. Entende? Eles não compreendem isso. Pensam que vai vir literalmente uma cidade. E não é isso, amado. Sabe? Então, essa terra aqui, ela vai seguir a sua história. Sempre vai seguir. Deus a criou para que ela seja eterna. Tá? Então, uma geração vai, a outra geração vem, mas essa terra permanece para sempre. Mas e o pós-vida? Nós estamos aqui, né, cumprindo esse período dessa vida que Deus determinou para nós, essa vida material, mas existe, claro, um depois, um momento após essa vida, que é a vida eterna. Porque essa é a promessa. A promessa de Deus é que nós viveremos para sempre. Não existe mais morte. Ou seja, o Filho de Deus ele não vai passar pela não existência. Porque Jesus já veio, né, já cumpriu toda a escatologia. Quando ele veio, houve a ressurreição já no reino de Deus. Os filhos de Deus que estavam mortos, presos às sepulturas, ressuscitaram com corpos glorificados e já estão no paraíso. Isso já está consumado. E nós que nascemos depois daquele período, já nascemos com a graça totalmente estabelecida, já nascemos com a obra totalmente consumada, então nós sequer, veja só o que eu vou dizer para você, hein? Nós que vivemos esse tempo atual, sequer passaremos por uma ressurreição. Por quê? Porque nós jamais estaremos em condição de morte. Note que eu não estou falando de morte biológica, gente. Eu sempre faço essa ressalva porque as pessoas confundem muito. Ah, Cristiano, como é que você fala que a morte acabou se as pessoas morrem no mundo todos os dias? Gente, eu não estou falando de morte biológica. A morte bíblica, o sentido de morte é mais do que morte biológica. A morte biológica ela é esperada. A morte biológica é a morte de Adão. O que Deus disse para Adão? Se pecar, certamente morrerá. Adão tem que morrer. A morte biológica é esperada. O que não é esperado é a morte do Filho de Deus no total. Ou seja, o Filho de Deus ele não entra na não existência. O Filho de Deus permanece vivo na sua alma. O Filho de Deus ele é triúnico hoje. Corpo, alma e espírito. E são instâncias diferentes, tá? Nós voltaremos a tratar desse assunto em outra oportunidade, tá? São instâncias diferentes. Uns dizem que a alma é carne, outros dizem que a alma é o mesmo que espírito. Na verdade, não. São três instâncias distintas. Corpo, alma e espírito. Essas instâncias unidas formam o Filho de Deus. O Filho de Deus ele tem corpo, alma e espírito. Nesse mundo material, o nosso corpo ainda é de Adão. Mas nós teremos um corpo glorificado e seguiremos sendo triúnicos. Só que num corpo glorificado, com uma alma restaurada, tá? E com o nosso espírito. Então, na eternidade, você seguirá, nós seguiremos sendo triúnicos. Só que uma outra realidade.
Tá? Também voltaremos a falar de alma, vamos tratar disso, da restauração da alma. Amado, tem muita revelação boa para a tua vida, aguarde, que se Deus permitir, a gente vai continuar crescendo em graça ao longo dos estudos que vierem pela frente. Tá? Então, com muita paciência, perseverança, a gente vai alcançar o conhecimento pleno da palavra, tá bom? Então, essa é a promessa de vida eterna. Você nunca verá a morte. Ainda que o seu corpo biológico, que nós entendemos hoje que esse corpo não passa de um invólucro, né? Uma vestimenta, até o Paulo mesmo usa essa metáfora de vestimenta, né? Ainda que o corpo biológico passe, ele acabe, porque tem que acabar, você segue vivo, por isso que a morte não te alcança. Então nós, voltando ao que eu tinha falado, nós não passaremos por uma ressurreição. Veja bem, amado, isso parece herético, né? Mas que absurdo, esse cara está dizendo que não existe ressurreição. Amado, eu estou dizendo que não existe para quem é vivo para sempre. A ressurreição houve para aqueles irmãos que viveram antes da consumação de todas as coisas. Por quê? Porque eles ainda estavam sujeitos ao Hades, à morte, à não existência plena. Vocês estão entendendo? Então, todos os irmãos, os filhos de Deus, todos que morreram antes da vinda de Cristo, eles estavam presos à morte. Eles estavam presos na sepultura. Veja, não é sepultura física. É deixar de existir, é ser aniquilado. A morte da alma era a aniquilação do Filho de Deus por completo. Né? Porque a carne ia para o pó. Isso já, como eu disse, isso já é o destino da carne normalmente de Adão, mas a alma também ia. A alma que Deus havia atribuído, né, ao homem, ao filho dele, morria, ia para a sepultura junto com a carne. Né? Então a carne ia para a sepultura física e a alma ia para a não existência. A alma era aniquilada. Então aqueles irmãos que passaram por essa experiência de morte, que viveram e estavam ainda submetidos ao Hades, esses irmãos foram libertos desta condição. Este, inclusive, foi o arrebatamento. Foi a retirada dos filhos de Deus das mãos da morte. No estudo de escatologia nós temos um tema sobre isso, tá? Que fala de arrebatamento, ressurreição, essa coisa toda. É um tema muito bom. Tá? Então você que não estudou escatologia consumada, estude, porque é muito, muito bom e muito importante você entender isso. Tá? Então, os irmãos que viveram e morreram, né, antes da vinda de Cristo no ano 70, eles estavam ainda à mercê da morte da alma. E eles estavam presos quando morriam. Quando o Adão deles morria, a alma morria e ficava presa na não existência. Ao voltar, Jesus trouxe a ressurreição prometida. Então eles estavam mortos e ressuscitaram em corpos glorificados. Nós não passaremos pela ressurreição porque já estamos em condição de vida. O apóstolo Paulo disse, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Quando Jesus voltou, ele aniquilou o Hades para sempre. Vocês estão entendendo o ponto? Eu estou deixando isso bem claro. Eu estou indo devagar para que haja um bom entendimento. Então não é heresia dizer que não há mais ressurreição, porque ressurreição para quem está morto. Quem estava morto na não existência é quem viveu antes da vinda de Cristo. Nós que vivemos depois, vivemos em uma outra condição. Já vivemos em condição de vida eterna. Que privilégio, né? Que privilégio. Pensa bem nisso, é um privilégio maravilhoso. Deus ter permitido você nascer nesse mundo já nessa condição de vida eterna. Tá? Então, o que acontece, amados? Onde viveremos a eternidade depois dessa vida? Estamos aqui num momento de vida terrena, tá? Mas temos prometida e já garantida uma vida eterna. Triunicamente, né? Corpo, alma e espírito. Só que, repito, corpo glorificado. É um outro tipo de corpo, é uma outra realidade. Alma restaurada. Uma alma sem qualquer resquício de lembranças más, né, de influências da carne. Por quê? Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Tá? Então é uma alma restaurada. E há promessa na Bíblia para isso. Futuramente vamos estudar isso aí. Já temos 2 estudos sobre a alma e teremos mais. Tá? Então é corpo glorificado, alma restaurada e espírito. Os 3 juntos de novo na eternidade. Mas onde será isso? Será que na terra, como alguns dizem? Né? Vamos ver, vamos caminhar nesse conhecimento aí. O que nós vemos no primeiro versículo? Que a nossa cidade está nos céus. Efésios 3:20. Essa informação que o apóstolo Paulo nos passa, né, de que a nossa cidade está nos céus, na verdade, nessa frase há 2 revelações.
E é duas informações, né? Quais seriam, então, irmão Cristiano, essas informações? Primeiro, a informação da nossa origem. Porque a nossa cidade é onde nós nascemos, né? Quando diz a nossa cidade, é mais do que onde nós moramos. Tá? Porque, veja bem, a pessoa que mora numa cidade, ela pode dizer que aquela cidade é dela. Mas aquela cidade só passa a ser dela quando ela vai para lá. Agora, quem nasce na cidade, mesmo que ele saia dessa cidade, ele pode dizer, não, a minha cidade. Então, eu nasci no Rio de Janeiro. Se amanhã ou depois eu for morar, sei lá, na Europa, a minha cidade continua sendo o Rio de Janeiro. Você entende? Eu moro na Europa, mas a minha cidade é no Rio. Vocês estão entendendo o ponto? Quando diz a nossa cidade, algumas versões diz a nossa pátria está nos céus, é no sentido, são duas informações. Primeiro, da nossa origem. E também do nosso destino. São duas informações aqui, duas revelações. Fala da nossa origem, porque espiritualmente a nossa origem é celestial, né? O nosso espírito veio de Deus, né? É um elemento de Deus. A gente brinca e usa uma metáfora que é o DNA de Deus em nós, né? Ou seja, é o que há de Deus em nós, é o que nos caracteriza como filhos de Deus, é termos espírito, né? Esse nosso espírito tem origem, obviamente, celestial. Tá? Então a nossa origem, a nossa pátria são os céus. Ou é o céu, é o paraíso, né? O paraíso é a nossa pátria. É onde nós nascemos do ponto de vista espiritual e onde viveremos com corpo, alma e espírito. Percebem isso? Esse é o entendimento. Veja só a questão da nossa origem. Vamos ver, espiritualmente, por que nós temos a ideia de que espiritualmente nascemos nos céus? Veja bem, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 47 e 48. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. O primeiro homem da terra é terreno. Olha bem a característica do primeiro homem. O primeiro Adão. O primeiro homem feito da terra é terreno. O segundo homem, o segundo Adão, o Senhor, é do céu. Então aqui você percebe dois Adões, né? Nós já estudamos sobre isso também, sobre os dois Adões, tá? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Agora veja o 48. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Então você observa aqui dois grupos. Os de origem terrena e os de origem celestial, né? Nós trazemos as duas imagens, né? Paulo diz, nós temos enquanto estamos nessa vida terrena aqui, nós temos as duas imagens, do que é terreno e do que é celestial. Mas espiritualmente nossa origem é celestial, por isso somos chamados de celestiais. Por quê? Porque a sua pátria é o céu. A sua origem espiritual é o céu. A minha é o céu. Tá? Porque o Espírito veio de Deus. Vocês estão percebendo isso? Então, o primeiro homem formado da terra é terreno, mas o segundo homem é celestial e assim são os celestiais, ou seja, os que têm a mesma origem. Então, quando diz a nossa pátria está nos céus, é uma referência da nossa origem, mas também você vai ver depois, ao longo desse estudo, que é uma referência ao nosso destino. Você veio de lá, espiritualmente, nasceu nesse mundo, né? Num corpo material, o Senhor lhe atribuiu uma alma, que a alma também vem de Deus. Então o Senhor lhe atribuiu a alma e você vai voltar para sua casa. Coisa maravilhosa, né? Nós até usamos esse termo, né? Quando o irmão parte para a glória, nós dizemos, ele voltou ou ela voltou para casa. Entende isso? Então, abençoados, uma coisa importante que você tem que entender, antes de caminharmos mais nesse conhecimento, é que nessa dispensação da graça, nós, na verdade, já estamos no céu. Isso também é uma informação interessante. Veja bem, antes da cruz, aí não é nem antes da vinda de Cristo, é antes da cruz. Os irmãos estavam em condição de morte plena. Por quê? Porque eles estavam à mercê da morte no sentido do Hades, ou seja, a não existência da alma, mas eles também estavam em condição de morte espiritual.
Ou seja, os filhos de Deus tinham o Espírito, porque o Espírito é uma característica do Filho de Deus, ter o Espírito. Só que antes da cruz, por causa do pecado, né, e da toda a maldição que havia, era o império das trevas, o Espírito estava morto. Nós entendemos essa morte espiritual não como a não existência do Espírito, mas como a inoperância do Espírito. Porque morte também é isso, né? Ou seja, antes da cruz, o Filho de Deus não tinha a influência do seu Espírito, do seu elemento divino na sua vida. Então, o Filho de Deus estava na mesma condição dos filhos da perdição. Era como se fossem apenas alma e corpo. O Espírito estava inoperante. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, houve o que nós chamamos de... Aliás, nós não, está na palavra, né? A primeira ressurreição. No Apocalipse, quando fala da escatologia, ali fala de duas ressurreições, né? A primeira, obviamente, foi quando Jesus ressuscitou, e você vai ler isso conosco daqui a pouco. E a segunda foi no ano 70, a ressurreição definitiva. Se houve duas ressurreições, é porque houve duas mortes. E quais eram essas duas mortes? Fora a morte do corpo, que, como eu disse, já é esperada. Quais são as duas mortes que resultaram em duas ressurreições? A morte do espírito, a inoperância, e a morte da alma. Vocês percebem? Os irmãos antes da cruz estavam sujeitos a essas duas mortes. Quando o Senhor Jesus morreu e matou o velho homem, tornou a lei obsoleta e tudo mais, o que ele fez? Ele ressuscitou o povo primeiro espiritualmente. Porque o Espírito do Filho de Deus saiu, deixou a inoperância, entende? E passou a agir junto com o Espírito Santo. Tanto que logo no início da igreja o Senhor já fez o seu Espírito descer e habitar nos seus filhos, né? Começando lá no dia de Pentecostes com os judeus, depois com os gentios, e assim seguiu, né, a promessa sendo cumprida, e hoje nós já nascemos com o Espírito Santo habitando em nosso espírito, porque a promessa já está completa. Então, ao ressuscitar, ao morrer e ressuscitar, primeiro Jesus ressuscitou o povo espiritualmente. E o que Jesus fez com isso? Quando o povo de Deus ressuscitou espiritualmente e o Espírito de Deus veio habitar no espírito dos filhos de Deus, o Senhor fez os espíritos dos filhos de Deus se assentarem nos céus. Vamos observar isso, Paulo falando disso aqui. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Olha só o que diz aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja, se Paulo está falando que eles estavam mortos, obviamente ele não está falando da morte, no sentido da morte física, né? E ele também não está falando de uma ressurreição da alma, porque isso aconteceu na segunda ressurreição. Então aqui ele está falando de uma ressurreição, de uma vivificação no Espírito. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, por causa dos pecados e por causa da lei que atribuía, né, a culpa e a condenação, então o Espírito estava morto. 2. Em que, no outro tempo, nós entendemos esse outro tempo como o tempo anterior à graça, antes da cruz. Em que, antes da cruz, vocês andavam, né, andastes segundo o curso deste mundo. Olha só. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é esse príncipe? A gente já vai ver isso aí. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja bem, observe. No outro tempo, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. O príncipe das potestades do ar é o velho homem. Tá, amados? Olha só, o ar aqui não é o ar rarefeito. As pessoas interpretam isso aqui o seguinte: o príncipe das potestades do ar é um suposto ser que está viajando no céu aí, atentando as pessoas. Não, a palavra ar no grego aqui é o ar denso que nós respiramos, é o ar que nos cerca. Não é o ar rarefeito da atmosfera, é o ar do ambiente em que estamos, esse ar que você respira. Então, o príncipe dos poderes do ar é o quê? São poderes que estão ao nosso redor. E a palavra espírito aqui tem um sentido de disposição, porque veja bem, a palavra espírito, pneuma no grego, ela significa, obviamente pode ser utilizada, e era muito utilizada, para se referir a seres espirituais, né? Ou seja, aos anjos que eram espíritos ministradores, ao Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o próprio Espírito do homem.
Só que a palavra pneuma não significava apenas isto. Então, o que diz o significado da palavra é o contexto, é o que está querendo ser dito no contexto. Tá? A palavra pneuma, tá? Espírito no grego, que significa literalmente vento, né? Ela também tinha um sentido de disposição ou de motivação. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? O príncipe das potestades do ar, que na verdade é o velho homem, né? São poderes que nos cercam, que é o ar que nos cerca, é o ar que respiramos, é o que está ao nosso redor. Esse príncipe, entre aspas, esse poderoso, né? Motivava os filhos da desobediência, sempre motivou. Só que antes os filhos de Deus andavam na mesma motivação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? Então, vamos ler nessa perspectiva. No outro tempo, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Assim como os filhos da perdição andam, só na carne, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito ou da motivação ou da disposição que atua, que opera pelos filhos da desobediência. Veja só o 3. O 3 tem a resposta. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Pelo amor de Deus, para você interpretar o texto bíblico, tem que ir no contexto. O príncipe das potestades do ar é o velho homem, é a vontade da carne. O ar não é o ar lá de cima, onde tem um suposto espírito voando. Não é isso. O ar é o ar que nos cerca, é o ar que respiramos. Então isso é um apontamento de algo que está ao nosso redor. É um poder que está ao nosso redor. Sabe? A carne tem esse poder de influência negativa. Então o príncipe aqui, o que governa esse poder que nos cerca, é a carne. É só você ver o contexto. Então nós andávamos também assim como os da perdição. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Percebe? E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha aí. Como os outros também. E eu lhe pergunto agora, abençoado irmão, abençoada irmã, por que antes da cruz eles eram como os filhos da ira? Você já tem a resposta, eu falei agora há pouco. Porque o espírito estava morto. Percebe? Se o espírito do Filho de Deus estava inoperante, se ele não podia atuar, né, para ajudar o Filho de Deus a combater as obras da carne, o Filho de Deus estava como os filhos da perdição. É alma e corpo carnal. O espírito morto. Por isso que Paulo disse, vocês antes dessa vivificação, antes de serem vivificados espiritualmente, vocês eram como os da perdição. O espírito estava morto. Pegou, né? 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Note que isso é para eles lá. Isso não é para nós aqui, hein? Tá? Você nunca esteve morto em pecados. Você já nasceu livre disso. Tá bom? Essa é uma palavra para quem teve aquela experiência naquela época, os irmãos que nasceram antes da cruz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, antes da cruz, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Sois salvos. Pegou? 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Veja bem, essa ressurreição aqui foi a mesma do ano 70? É claro que não. Mais uma vez, houve 2 ressurreições. A primeira foi espiritual, a segunda foi na alma. Tá? A carne não, eu já disse, a carne espera-se que ela morra. É o destino do velho homem morrer biologicamente. Ponto. Agora, alma e espírito não. Não dos filhos de Deus. Tá? A alma do Filho de Deus não morre. Entenda isso. Então, na morte e ressurreição de Jesus, primeiro ele ressuscitou os espíritos dos filhos de Deus. Por isso ele possibilitou, inclusive, a abertura para que o seu espírito habitasse nos espíritos dos filhos de Deus. Porque os espíritos passaram a estar vivos. Entende? E nos ressuscitou, então, juntamente com eles. Ou seja, eles que estavam mortos em pecados, eles que estavam mortos espiritualmente antes da cruz, foram ressuscitados com Cristo. Primeiro espiritualmente. A ressurreição definitiva foi no ano 70.
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha aí, ó. Então o espírito que estava aqui nessa terra morto, ele foi ressuscitado e foi levado a se assentar no reino de Deus de novo, no paraíso. A palavra assentar vem do grego sukkazo. Ela significa sentar-se junto. Tá? Então, imagina só, quando você vai comer com a sua família, né? Nós estamos aí no fim do ano, muitos se reúnem para comer e tal, conversar. Esse é o sentido, é se assentar junto. Então, o que o Senhor fez? Ele fez com que os espíritos dos filhos de Deus se assentassem juntamente aonde? No céu, lugares celestiais, vem do grego epuranios, significa o paraíso, o lugar onde Deus mora, a habitação de Deus. Então, quando Paulo diz que o Senhor nos vivificou e nos ressuscitou com Ele, primeiro espiritualmente, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo? Que o Senhor nos ressuscitou e nos colocou no céu. Ele ligou o céu até nós. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós estamos espiritualmente no céu. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, gente, antes da ressurreição de Jesus, vocês estavam em condição total de morte. Vocês estavam à mercê da morte, da não existência da alma, e vocês estavam à mercê também da morte espiritual. Mas Jesus ressuscitou e trouxe a primeira ressurreição e fez vocês, todos nós, se assentar em lugares celestiais. Nós que já nascemos depois da obra consumada, sempre estivemos nos céus. Tremendo isso, né? Isso é uma revelação, irmão, que não... Isso não tem preço, você conhecer isso. O sistema religioso nunca vai lhe revelar algo assim. Porque eles não têm essa revelação. E alguns têm, mas não querem revelar para o povo. Essa é a verdade. Só na palavra da graça você entende isso. Você já está no céu. Percebe? Porque o seu espírito está sentado no céu. O céu está em você e você está no céu. Está ligado. Por quê? O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. E você já nasceu com o Espírito em você. O povo da igreja primitiva, não. Eles tiveram a experiência de perceberem, de sentirem e de vivenciarem a descida do Espírito. Porque eles nasceram sem o Espírito. Eles nasceram antes da cruz. Nasceram em pecado. Tá? Então o Senhor aniquilou o pecado, cumpriu a lei, matou o velho homem e ressuscitou os espíritos dos filhos de Deus. E aí a porta à presença do Espírito Santo aqui nessa terra foi aberta. Então Deus estendeu o seu Espírito para os espíritos dos seus filhos. Então eles tiveram aquela experiência da descida. Hoje não tem descida do Espírito. O Filho de Deus já nasce com o Espírito, porque a obra já está consumada. Entende? Então você, nós já estamos ligados no céu. Espiritualmente já estamos lá. Nós estamos passando um período físico nessa terra. É plano de Deus. Não me pergunte por quê. Deus é que sabe os planos dele. O fato é que estamos aqui cumprindo o que Deus determinou. Mas o nosso destino é morar no céu. Já estamos espiritualmente. Mas estaremos triunicamente. Corpo, alma restaurada, corpo glorificado, alma restaurada, e o nosso espírito que já está lá. Entende? Nosso espírito está aqui e está lá. Assim como o Espírito de Deus está no paraíso, está em nós. Percebe? Você pode se perguntar, mas irmão Cristiano, como é que pode eu estar fisicamente na terra e ao mesmo tempo estar no céu? Sabe por que isso aconteceu? Porque o céu e a terra foram reconciliados. Percebe? O céu e a terra foram divorciados. Eles foram separados por causa do pecado. O primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo. Então ele separou o céu e a terra. Paraíso e terra foram separados. Só que Jesus acabou com a obra do velho homem e reconciliou todas as coisas. Então o céu e a terra estão reconciliados. E qual é o cordão umbilical, por assim dizer, tá, do céu e da terra? É a presença do Espírito Santo aqui. A ligação do céu e da terra é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós é o céu dentro de nós. É o reino de Deus dentro de nós. É o que nos garante que também nós já estamos lá espiritualmente. E que depois dessa vida atual estaremos triunicamente lá. Veja só, amado, olha só o que Jesus falou. E isso aqui que Jesus falou foi uma palavra profética.
Tá? Aliás, a oração, a chamada oração do Pai Nosso, toda ela é uma palavra profética. Mateus 6,10, vejam só. Venha o teu reino. Já veio, claro, né? Agora veja, seja feita com isso, com a vinda do teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pegou? Assim na terra como no céu. Céu e terra unidos na vontade de Deus. Percebe? Vamos ver Paulo falando disso. Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer, olha só, amado, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Pegou aí ou não? Percebeu a ligação e a reconciliação do céu e da terra? O que significa convergir? Convergir é se reunir. Então, na plenitude dos tempos, o plano de Deus era esse. Era reconciliar o céu e a terra. Então, as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra foram reconciliadas em Cristo. E o que une céu e terra, paraíso e terra material, a presença do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. O céu, o terceiro céu, né? E a terra foram reconciliados, mas eles são âmbitos distintos. Mais uma vez, a ligação deles está na presença do Espírito Santo em nós. Entende? É isso que liga o céu e a terra, tá? Mas eles são âmbitos distintos. O reino dos céus e a terra são âmbitos distintos. Estão reconciliados pela obra de Cristo, pela presença do Espírito Santo em nossos espíritos aqui na terra, mas eles são âmbitos distintos. Por isso que Jesus falou isso aqui. Lucas 17, versículos 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha aí, amado. 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Olha que palavra de Jesus. Existe uma versão em português que diz assim: o reino de Deus está entre vós. Essa é uma versão errada. Porque a palavra no grego é dentro, dentro de vós, dentro. Por isso que nós trouxemos essa versão aqui que está correta à luz do grego, tá? O reino de Deus está dentro de vós. Olha o que Jesus falou. Vocês não vão ver nesse mundo material o reino de Deus se manifestar. O pessoal está esperando aí o reino vir fisicamente, como eu disse, né? Uma suposta cidade descer de ouro e vai descer. Percebe que o povo está vendo literalmente a Bíblia? O que não tem que ser visto? É claro que muitas coisas são literais. Entende? Mas você tem que saber diferenciar e compreender o que não é literal. A cidade vinda do céu é a igreja. É a Nova Jerusalém que é a igreja. Mas as pessoas estão esperando literalmente. Elas querem ver o reino de Deus nesse mundo. Isso não existe. O reino de Deus não é para ser visto nesse mundo aqui. É o que Jesus deixou claro. Vocês não vão ver, está ali, está aqui. Não, está dentro de vós. Então, nesse mundo material, o reino está aqui. Percebe isso? Dentro de nós, dentro dos nossos espíritos. É isso que liga a criação com o paraíso. A ligação é essa. A reconciliação é essa. Estão reconciliados, mas são âmbitos distintos. Coloque isso na tua mente. Alguns interpretam que viveremos aqui nessa terra porque eles têm uma visão de uma restauração cósmica, que eu já expliquei que não é, a escatologia nunca foi cósmica, mas eles têm essa visão que Jesus ainda vai voltar para restaurar essa terra cosmicamente, fisicamente, e viveremos eternamente aqui. Eles têm essa ideia baseados em algumas passagens bíblicas,
Como essa, por exemplo, aqui. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Percebe aqui? Então a pessoa pega esse versículo e está vendo aí, ó, os mansos vão herdar a terra, viveremos nessa terra. Tem também uma passagem em Salmos, se eu não me engano é Salmo 37, que também fala disso, né? Os filhos de Deus vão herdar a terra. Abençoado, o que significa herdar a terra? Significa que eu vou viver literalmente nesta terra aqui? É isso que está sendo dito? Claro que você pode interpretar literalmente. Mas veja bem, nesse mesmo capítulo de Mateus 5 aqui, no contexto praticamente imediato desse versículo, tem uma resposta. Veja bem, antes de tudo, vamos entender o seguinte. Quando Jesus fala dos mansos, ele está falando também dos que choram, pois serão consolados. Tá? Ele está falando também dos pobres de espírito. O pobre de espírito é o humilde, tá, gente? Porque a expressão pobre de espírito, em nosso português atual, ele tem um sentido muito negativo, né? Ah, esse cara é pobre de espírito. Mas aqui o sentido é humilde, tá? Então, veja bem, os mansos, os humildes, pobres de espírito, os que choram, que seriam consolados, os que têm sede de justiça e alcançariam a justiça. Gente, esses não são grupos diferentes. Entenda isso. Jesus estava falando do mesmo grupo. Percebe? Jesus estava falando não de grupos distintos, mas do mesmo grupo e de características diferentes desse mesmo grupo. Esse mesmo grupo são os mansos, são os pobres de espírito, são os que tinham sede de justiça. Eu não tenho mais sede de justiça, espiritualmente falando, você também não tem. Percebe isso? Porque justiça Jesus já fez. Você já nasceu num ambiente de justiça divina. Todos nós nascemos. Então entenda isso. Os mansos, os pobres de espírito, os que têm sede de justiça, os que choram, etc., são o mesmo grupo. Pegou? São os filhos de Deus. Tá? Agora veja o versículo 3, a promessa que Jesus dá aos filhos de Deus. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebe? Você entende que não faz sentido os mansos serem um grupo diferente, ficarem na terra, tá? E os humildes, pobres de espírito, né? Serem um outro grupo que vai viver no reino dos céus? Você entende que não faz sentido separar isso? Está percebendo o ponto? Entende que os mansos, os que choram, ou os que choravam, né? Porque é passado, já está consumado. Mas o Jesus disse, né? Os que choram que serão consolados, os pobres de espírito, os mansos, é o mesmo grupo. São os filhos de Deus. O que ele disse? Que os filhos de Deus, o reino dos céus é deles. Então, o que é herdar a terra? O contexto explica. Não é literalmente esta terra transformada cosmicamente, porque não há promessa de Deus para isso na Bíblia. Entende? Não existe promessa de uma restauração cósmica. A escatologia bíblica nunca foi isso. Então, o que é herdar a terra? Amado, essa expressão herdar a terra, ela remete ao quê? Àquela herança, por exemplo, que os israelitas tiveram da parte de Deus. Né? Os israelitas esperavam herdar a terra, que hoje é a Palestina, né? Aquela região da Palestina. Era a terra prometida para os judeus na carne, tá? Para o Israel da carne. Agora, qual é a promessa para o Israel do Espírito, que somos nós a igreja? É o reino dos céus. Então, herdar a terra para o Israel celestial é herdar o reino dos céus. E percebe? Quando você deixar esta vida atual, que você está nessa terra aqui, você já está no céu espiritualmente. Mas quando você deixar esse corpo material, você vai habitar o reino dos céus, o paraíso. Aquele mesmo paraíso que Jesus disse que levaria o homem da cruz lá, né? O malfeitor da cruz. Ele não disse que o levaria naquele dia ainda. Obviamente é no sentido espiritual, né? O Paulo não disse que eles estariam assentados em lugares celestiais? Que eles foram assentados?
Ou seja, quando Jesus ressuscitou, os filhos de Deus ressuscitaram espiritualmente e foram levados a se assentar no céu espiritualmente. Foi o que Jesus fez com o homem, o ladrão. Ladrão não, malfeitor, né? A expressão que a gente encontra aqui no texto bíblico é malfeitor. Tá? Então, o que Jesus fez com o malfeitor? O levou espiritualmente. Agora, a alma dele ficou presa na sepultura, no Hades, na não existência, até o ano 70. Eu já expliquei isso lá na escatologia consumada. Entende? Então, esse mesmo paraíso, o paraíso que Paulo foi levado. Lembra-se disso? O Paulo diz, olha, eu não sei se foi no corpo, se fora do corpo. O fato é que Paulo esteve lá nesse paraíso. É o terceiro céu. Essa é a morada dos filhos de Deus, a morada eterna. Essa terra atual é passagem, é passageira. A nossa eternidade é no paraíso junto com o Senhor. É lá que ele habita. Ele está habitando espiritualmente em nós, mas é lá que Jesus habita, com o corpo glorificado, que nós também teremos um corpo semelhante ao dele. Essa é a promessa. Vocês entenderam, então, amados, que esse herdar a terra, no contexto é você adentrar o reino dos céus? Os mansos e os pobres de espírito é o mesmo grupo. Então, herdar a terra é a mesma coisa que herdar o reino dos céus. Não é herdar essa terra literalmente, cosmicamente transformada. Não existe promessa na Bíblia para isso. Tá? Então, é o quê? Herdar a terra tem um sentido de herdar uma promessa. Então, assim como os israelitas esperavam entrar na terra prometida fisicamente, há uma terra prometida para o Israel celestial. Que terra é essa? É o reino dos céus. Pegou, né? Então, abençoado, não entenda que essa terra aqui, atual que está vivendo, que nós estamos vivendo, não entenda essa terra como uma terra, como algo que será transformado cosmicamente, que Jesus vai voltar no futuro, transformar tudo, ou que vai viver um milênio aqui, depois retira. Amado, esquece isso. Toda a obra foi consumada, a vinda de Cristo foi consumada. O fim do mundo, na Bíblia, era o fim do mundo judaico. O fim de Israel como povo de Deus. Tá? Israel existe hoje apenas do ponto de vista do sangue. Tá? Ou seja, do ponto de vista da descendência e da ascendência deles. Né? Então Israel hoje é judeu no sangue. Mas não é mais o povo de Deus. As pessoas interpretam que Israel ainda é o povo de Deus. Não é. Israel foi julgado no ano 70. Acabou esse direito para eles. O povo de Deus é a igreja. Dentre os judeus na carne, claro, existem muitos filhos de Deus ali salvos, obviamente. Mas eles, como povo na carne, não são mais povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Então você não tem que esperar nada para o futuro, uma transformação cósmica, não. Quando essa sua vida acabar aqui nessa terra, essa vida biológica que eu digo, você vai viver triunicamente no paraíso. Esta é a promessa. Você vai viver no mesmo lugar que Jesus vive. Percebe? Tá? Vamos ver aqui essa promessa. Primeiro lá em João. João capítulo 14, versículos do 1 ao 3. 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha aí, ó. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Né? Se vocês não tivessem morada lá, eu teria dito para vocês. No entanto, eu vou lá preparar-vos lugar, né? Pois vou preparar-vos lugar. 3. E, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha que lindo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Que palavra linda de Jesus. Onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Que coisa linda, não é verdade? Essa promessa aqui, Jesus estava falando com os dele que estavam com ele ali. Mas, obviamente, amado, ninguém vai discutir isso, que essa promessa é para todos os filhos de Deus. O chamado para nós é vivermos em nossas moradas no céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essas moradas são os corpos glorificados. Jesus aqui já estava prometendo isso. Vocês vão habitar em corpos glorificados, lá no céu, que é onde é a morada de Deus. Onde eu estiver, vocês estarão. Que coisa linda, amado. Observe, Cristiano, como é que eu posso ter certeza que essas moradas são realmente corpos glorificados?
O Paulo fala disso. A gente pode fazer um cruzamento, né, do que Jesus falou aqui agora e do que Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Veja só que interessante. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, eu acho que essa versão aqui é a nova versão internacional, eu acho. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, é esse corpo atual de carne, né, biológico, temos da parte de Deus um edifício. Uma casa eterna aonde? Onde, abençoado? Onde essa casa eterna está? Qual é o local dela? No céu. O céu é o quê? É o paraíso. Não construída por mãos humanas. Pegou aí? A sua casa já está preparada lá. Pegou? Já está lá preparada. Jesus disse, onde eu estiver, vocês estarão. Ele disse para o malfeitor da cruz, hoje ainda vou te levar para o paraíso. O paraíso é o lugar dos filhos de Deus. Você passa um período nessa terra aqui, Deus criou a terra para existir para sempre, uma geração vai, a outra geração vem, a terra permanece para sempre, e os filhos de Deus têm um chamado a herdar a terra, mas é o paraíso essa terra, percebe? É o céu, é o reino dos céus. É onde Jesus habita. Onde eu estou, vocês estarão. E Paulo disse, a nossa casa, nós não temos uma simples casa, temos um edifício, uma casa no céu. Percebe? Meu amado irmão, minha amada irmã, esse é o teu chamado. E vou te dizer mais, esse chamado está garantido para você. Para mim, para minha esposa, para todos nós. Porque essa é a vida eterna. Entende? Salvação é isso. O que é salvação, Cristiano? Do que Jesus salvou o seu povo? Da morte. Percebe? Salvação é ser salvo da morte. O povo de Deus foi salvo da morte 2 vezes, nas 2 ressurreições. A primeira espiritual e a definitiva da alma no ano 70. A morte acabou no ano 70. O que tem para mim, para você, para todos nós é a vida eterna. Onde, Cristiano França? No paraíso. Jesus disse, onde eu estiver, vocês estarão comigo. Paulo disse, a nossa casa é um edifício, é algo tremendo lá no céu. Percebe? Estão compreendendo o ponto? Eu quero encerrar com Salmos 23, versículo 6. Eu vou ler uma versão específica aqui, a versão revista e atualizada Almeida. Por que eu estou falando isso? Porque essa versão ela tem um final mais condizente, né, com o entendimento todo do Evangelho. Por quê? O Salmo 23, ele é um salmo referente ao reino de Deus. Veja bem, amados, o sistema religioso interpreta o Salmo 23 como sendo algo material. Por isso que eles dizem, por exemplo, quando diz lá no início, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles interpretam como algo material. Irmão, nada vai te faltar materialmente. Sabe? E a pessoa passa por uma dificuldade na vida, ela já fica achando estranho. Poxa, mas na Bíblia tem uma promessa que nada vai me faltar. Porque a pessoa leva para o lado material. Amado, o Salmo 23 é espiritual, percebe? E já é uma realidade. O Salmo 23 já está cumprido. Ele é uma promessa para o reino de Deus, para o paraíso. Entende? Nada te falta espiritualmente. E, obviamente, no reino de Deus, nada lhe faltará. Você já está completo, percebe isso? Espiritualmente. Então, a promessa aqui é espiritual. Vamos ler, então. Olha o que o salmista disse aqui, encerrando esse salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amado, a sua vida é eterna ou não é? Vamos lá, vamos raciocinar. Qual é a promessa do Senhor? A vida eterna como um dom gratuito de Deus. Não é isso que Paulo disse? Essa é a promessa. Essa promessa já está cumprida? Sim, porque tudo já está consumado. Tá? Então, todos os dias da minha vida é o quê? É eterno. E aí ele completa. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
Existe uma versão, as mais tradicionais dizem assim, por longos dias. Esses longos dias é todos os dias da sua vida. Se a sua vida é eterna, então a versão mais correta é essa aqui. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque a tua vida é eterna. E o interessante, amado, essa palavra habitar no hebraico, ela tem um sentido de voltar para casa. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Percebe o quão é lindo isso aqui? Quando diz habitarei na casa do Senhor, é um sentido assim. Quando você está, por exemplo, no seu trabalho, está cansado e você volta para descansar. Tem esse sentido, eu voltarei para a casa do Senhor para todo sempre. É um chamado a um descanso eterno no paraíso. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão para sempre, todos os dias da minha vida. Ora, sua vida é eterna, então é para sempre. Para sempre você terá bondade e misericórdia do Senhor. E você vai descansar na casa do Senhor. Para sempre. Você viverá a eternidade no paraíso. Eu, minha esposa, todos nós. Esse é o chamado, esta é a promessa de Deus para nós. A vida eterna habitando onde Deus habita. Eu creio e eu vivo essa promessa em nome de Jesus e te convido a crer e viver essa promessa também, porque está escrito. E se está escrito, nós cremos. Está dentro do contexto, está revelado, preto no branco, então eu creio nessa palavra. Você recebe essa palavra? É o nosso chamado. Entende? Então creia, amado, na vida eterna para você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E viveremos para sempre com o eterno no paraíso, em nome de Jesus.